A gente falou bastante de rock dos anos 80, mas a nossa faixa etária, viveu um outro momento, que foi o rock dos anos 90, que também foi um rock muito bom. O que mudou dos anos 80 pro 90 na sonoridade das bandas? Os anos 90 começa a ter o regionalismo. Nos anos 80, o som era muito mais universal. Ele pegava um estilo que vinha lá de fora. Então você separa as bandas em as bandas que faziam new wave, as bandas que faziam pós-punk, as bandas que faziam punk e algumas outras vertentes ali, dependendo da região. Nos anos 90, o som... É interessante porque, pela primeira vez, as bandas começam a mostrar o som do lugar delas. Então, os Raimundos, eles fazem o forrocore. O Chico Science faz o Mangue Beat. O Charlie Brown faz um som que está muito ligado ali à praia, à Baixada Santista. Isso foi muito influenciado pelo grunge. Porque o que o grunge estava fazendo era pegar a realidade deles em Seattle e transformar em música. Então, você pegava um fio condutor que era um ritmo do rock e você somava, você adequava isso na tua realidade e falava da tua realidade. Então, nos anos 90, ele começa, é como se fosse um funil, assim, sabe? Ele vai, um funil não, eu diria uma árvore, sabe? Começa a brotar, aquela árvore que nasceu nos anos 80, ela começa a dar vários galhos. E aí você começa a ter muita mistura, né? O Planet, que misturava hardcore com hip hop, depois com samba. O próprio rapa. Então é um som que é muito mais a cara do Rio de Janeiro do que necessariamente o Kid Abelha e o Lulu Santos, entendeu? As coisas começam a ter muito mais a ver com o local. Essa foi uma coisa. E a outra coisa é que, assim, a volta da liberdade... A censura caiu em 88, né? Com o fim da... Ela já não estava prevista na nova Constituição. A liberdade de expressão, ela começa cada vez mais a testar os seus limites. Então, se lá nos anos 80, algumas coisas como A Gente Somos Inútil eram testadas pela censura, e essa música foi rejeitada de primeira, depois ela foi liberada. Ou o Barão falar... Tem uma música no primeiro disco que que no verão ele diz... No refrão ele diz: você precisa é dar-se. A versão original, você precisa é dar. Mas aí eles sabiam que não ia passar na censura. E trocaram pra você precisa é dar-se. 10 anos depois, a gente tem... Fui no puteiro em João Pessoa, descobri que a vida é boa, foi a minha primeira vez. Entendeu? Eu ia falar exatamente disso, porque eu lembro de um vídeo que você fez, você fala que o Titãs foi muito criticado porque tinha um palavrão numa música deles. Era o Bichos Escrotos. E eu lembro de você falar isso do artigo, da matéria, eu falei assim, maluco, puteiro em João Pessoa é uma música inteira, tem CD inteiro do Raimundos que de ponta a ponta é só palavrão e é um puta de um CD. Aí você vai pegar, você falou essa coisa da liberdade de expressão, pô, acho que não existe maior exercício de liberdade de expressão no rock dos anos 90 do que o Planet. Exato. E aí, mas é isso que é interessante. Com a queda da censura e o surgimento dessas novas bandas, que elas surgem num outro contexto. Não é que nem nas bandas dos anos 80, que surgiram... Você começa a fazer música sabendo que você não pode escrever qualquer coisa. Agora, você aprende a tocar e começa a escrever sabendo que você pode falar qualquer coisa. Então, além de fazer o som que é do teu local, as bandas começam a escrever sobre os assuntos que são importantes para elas, que tinham que ser cifrados nos anos 80. E o Planet faz uma coisa que só nos anos 90 poderia ser feito, que é falar abertamente sobre a descriminalização da maconha. E foram presos, né? Que é a melhor propaganda que você pode ter, né? Cara? E isso aconteceu não só com eles, aconteceu com essa história de ir parar na... Aí que tá, que a gente vê como que a liberdade de expressão foi testando seus limites, né? Então teve a história do Planet, teve uma história envolvendo os Paralamas também, e teve quando eles falaram mal do Congresso, e teve... Cara, teve alguma... teve do Raimundos também, que foi a mais pedida, se eu não me engano. Por quê? Ou foi Milambi? Que eles também foram proibidos de tocar. O Milambi eu lembro que tinha um clipe, que era uma puta polêmica. Mas teve uma música deles também. Que era de uma menina menor de idade. Mas teve uma história do Raimundos também. Não, foi antes, porque ele fala nesse disco ele fala da... Será que é do... Vê se você acha aí, Raimundos... não sei. Vê se você acha aí, Raimundos proibidos de tocar música anos 90. Raimundos proibidos de tomar música, vamos ver. Eu sei que teve, cara. Eles também testavam muito. Qual que foi, cara? Liminar, Justiça... Não tem nada aqui.
Tá, eu vou tentar aqui jogar algumas palavras. Mas enfim, cara, então isso caracterizou também os anos 90, né? Quer dizer, essa liberdade, então as letras começam a ficar cada vez mais explícitas pro lado que você quiser. Então Raimundos também falavam de drogas, só que não com aquele... daquele jeito politizado, que era o do Planet Hemp, né? Que era uma coisa assim mais cabeça, em cima da descriminalização. Os Raimundos era puramente a coisa da recreação e muitas coisas explícitas de sexo, né? Que, pô, tora, sabe? Se ela tá... enfim, não vou nem falar aqui. Seria da pedreira, você vai ter várias. Seria da pedreira. Então, assim, era coisa... E naquela época totalmente normal, assim, sabe? E a coisa foi se alargando. Então, teve eles... Aí o Chico Science já é diferente porque ele já é menos explícito. Ele tem uma poética mais parecida com a dos anos 80, né? Porque é mais refinado, assim, sabe? Então ele fala da realidade social, do drama, da desigualdade na realidade que ele está vivendo, no Recife, no Nordeste e no Brasil, de uma forma geral, mas ele fala de uma forma mais poética. Então, essa é uma característica. E uma outra coisa é que as bandas começam a vir da periferia. Porque até então... As bandas eram todas de classe média, com algumas exceções, e você que estava, sei lá, no interior, você que estava lá no Recife, precisava de uma banda do Rio fazendo sucesso para falar sobre a desigualdade do país, e você dizia, essa banda me representa. Mas aí agora você tem uma banda do Recife. Agora tem uma banda, os Raimundos, assim, embora eles sejam de Brasília, o Rodolfo, a origem da família dele é Paraíba. Uhum. Então é uma banda nordestina. O Charlie Brown é de Santos. Tudo tá meio fora do eixo, assim, sabe? Também tem bandas do Rio e de São Paulo. Mas agora as bandas estão conseguindo falar da sua realidade geográfica para o país sem precisar ser do eixo, entendeu? Você não precisa mais de um intermediário. A sua região. Você consegue... Todo mundo conseguiu em alguma... Minas Gerais, entendeu? A cena mineira não conseguiu vingar nos anos 80. Agora ela consegue, entendeu? Aí tem o Skank, aí vem o Jota Quest. Eu acho muito engraçado, porque quando a gente fala dos anos 80, eu consigo imaginar todo mundo meio junto. Capitão Inicial, parece um Paralamas, bolo, né? Então, você olha um bolo e você fala, faz sentido essa galera. Pô, você fala dos anos 90, você começa com Skank, aí você tem Raimundos, Charlie Brown, Rapa, Jota Quest, você vai botando o Nação Zumbi. Cada um não... Tu vai botar, se pegar o final de CPM 22, cada um é um polo. Eu lembro que você assistia um VMB, o cara começava cantando uma coisa séria, aí tinha uma música de zoeira, aí tinha uma séria, aí tinha não sei o quê. Era muito grande, né? E assim, pra gravar nos anos 80, era Rio ou São Paulo. Então, por exemplo, assim, você quer... Mesmo o rock gaúcho, quer estourar, tem que sair do Rio Grande... Os Ligeiros do Havaí. Chegou um momento que eles falaram, vamos ter que sair do Rio Grande do Sul. Aí foram pro Rio. Legião Urbana, vamos ter que sair, foram pro Rio, entendeu? Aí tudo era Rio ou São Paulo. Então por isso que fica um bolo nesse eixo da Via Dutra, sabe? Mas aí nos anos 90 não, já tá muito mais acessível a tecnologia, você consegue gravar, mesmo que seja uma demo de qualidade, porque gravar uma demo nos anos 80 era dose, né? Nos anos 90 já fica mais fácil. Charlie Brown gravou muitas demos em Santos, entendeu? Até que vieram gravar em São Paulo também, até uma demo melhor. Então foi isso, assim, o rock ficou mais acessível e ele começa a ser mais... verdadeiro nesse sentido, entendeu? Que assim, o cara tá falando sobre o que ele passa. Não é alguém falando sobre o que vê na TV, né? Que a geração dos anos 80 tinha muito disso, assim, do que eu via na rádio, do que via na TV, vou escrever sobre isso. Mas eu não tô necessariamente vivendo aquilo na pele. Nos anos 90 é o contrário, sabe? O Chorão escreveu Confisco porque ele foi confiscado, entendeu? Quase teve que entregar o apartamento dele. O Planet Hemp, tá escrevendo porque eles foram presos, entendeu? Algumas vezes, né? Algumas vezes, né? E é isso, assim, essa liberdade toda, só que aí tem os freios e contrapesos e muitos tiveram que enfrentar decisões da justiça contrárias, como no caso do Planet Hemp, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre rock nacional. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar também um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!